E na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler sobre educação. Desta vez um livro do filósofo Fernando Savater, intitulado O Valor de Educar, editora Planeta. É um livro sensacional. Eu gostei tanto de tantas passagens que é difícil fazer um resumo do que nós vamos encontrar aqui. Esse livro ele tem 6 capítulos assim intitulados: O Aprendizado Humano, Os Conteúdos de Ensino, O Eclipse da Família, A Disciplina da Liberdade, Uma Humanidade sem Humanidades, aliás, o capítulo de que eu mais gostei, e Educar é Universalizar. Tanta coisa sublinhei que, como eu já disse, é difícil fazer um resumo e também é impossível ler tudo que eu sublinhei, mas algumas coisas eu gostaria de compartilhar. A página 21 lemos o seguinte: vejamos, você mesma, amiga professora, e eu, que também sou professor, e qualquer outro docente, podemos ser ideológica ou metafisicamente muito pessimistas. Podemos estar convencidos da maldade onipotente ou da triste estupidez do sistema, da diabólica microfísica do poder, da esterilidade a médio ou a longo prazo de todo o esforço humano e de que nossas vidas são os rios que vão dar no mar, que é o morrer. Enfim, seja o que for, que seja sempre desacorçoador. Como indivíduos e como cidadãos, temos perfeito direito de ver tudo da cor característica da maior parte das formigas e de grande número de telefones antigos, ou seja, muito preto. Como educadores, porém, não nos resta outro remédio senão sermos otimistas, infelizmente. É que o ensino pressupõe o otimismo. Tal como a natação exige um meio líquido para ser exercida. Quem não quer se molhar, que abandone a natação. Quem sente repugnância diante do otimismo, que deixe o ensino e que não pretenda pensar em que consiste a educação. Pois educar é crer na perfectibilidade humana, na capacidade inata de aprender e no desejo de saber que a anima. É crer que há coisas, símbolos, técnicas, valores, memórias, fatos que podem ser apreendidas e que merecem selo, que nós homens podemos melhorar uns aos outros por meio do conhecimento. Outra coisa importante nas páginas 28 e 29. Onde se dá como certo que todo mundo sabe, ou que cada um sabe que lhe convém, ou que dá na mesma saber ou ignorar, não pode haver educação, nem, portanto, verdadeira humanidade. Ser humano consiste na vocação de compartilhar com todos o que já sabemos, ensinando os recém-chegados ao grupo que devem conhecer para se tornar socialmente válidos. Ensinar é sempre ensinar ao que não sabe. E quem não indaga, constata e deplora a ignorância alheia, não pode ser professor, por mais que saiba. Repito, na dialética do aprendizado é tão crucial o que sabem aqueles que ensinam, quanto o que ainda não sabem aqueles que devem aprender. Este é um ponto importante que deveremos levar em conta quando, mais adiante, tratarmos dos exames e de outras provas, com frequência plausivelmente insultadas, que pretendem estabelecer o nível de conhecimento dos aprendizes. Outra coisa importantíssima. O significado é que não posso inventar, adquirir ou sustentar isoladamente
mas depende da mente dos outros, isto é, da capacidade de participar na mente dos outros com aquilo em que consiste minha própria existência como ser mental. A verdadeira educação consiste não só em ensinar a pensar, como também em aprender a pensar sobre o que se pensa. E esse momento de reflexão, o qual mais nitidamente marca nosso salto evolutivo com respeito a outras espécies, exige que se constate nossa presença a uma comunidade de criaturas pensantes. Tudo pode ser privado e inefável, sensações, pulsões, desejos, menos aquilo que nos faz partícipes de um universo simbólico e que chamamos de humanidade. A realidade de nossos semelhantes implica que todos nós protagonizamos a mesma história. Eles contam para nós, contam-nos coisas e com sua escuta tornam significativa a história que nós também vamos contando. Ninguém é sujeito na solidão e no isolamento. Sempre se é sujeito entre outros sujeitos. O sentido da vida humana não é um monólogo, mas provém do intercâmbio de sentidos, da polifonia coral. Antes de mais nada, a educação é a revelação dos outros, da condição humana, como um concerto de cumplicidades inevitáveis. Depois, Lévi-Strauss prolonga o requisitório. Nossos filhos nascem e crescem num mundo feito por nós que se adianta às suas necessidades, que antecipa suas perguntas e os afoga em soluções. Nesse aspecto, não vejo diferença entre os produtos industriais que nos inundam e os museus imaginários, que, sob a forma de livros de bolso, de álbuns de reproduções e de exposições temporárias em profusão, exaurem e embotam o gosto, minimizam o esforço, turvam o saber. Vãs tentativas para acalmar o apetite bulímico de um público sobre o qual se despejam aos montes todas as produções espirituais da humanidade. Que neste mundo de facilidade e abundância, a escola seja o único lugar em que seja possível ter trabalho, suportar uma disciplina, sofrer reprimendas, progredir passo a passo, passar por apuros, as crianças não admitem, porque já não podem compreendê-lo. E para concluir, viver numa sociedade plural implica assumir que o que é absolutamente respeitável são as pessoas, não suas opiniões. E que o direito à opinião própria consiste em que esta seja ouvida e discutida, não em que seja intocável, como se fosse uma vaca sagrada. O professor deve fomentar nos alunos não a disposição a estabelecer irrevogavelmente o que eles escolheram pensar, a voz da sua espontaneidade, a sua autoexpressão e etc., mas a capacidade de participar frutiferamente numa controvérsia arrazoada, mesmo que isso fira alguns de seus dogmas pessoais ou familiares. E nesse aspecto é alarmante o quanto falta aos neófitos o hábito da abstração, cuja ausência também mais tarde em estudantes universitários, nós, professores de matérias essencialmente teóricas, lamentamos amargamente. Aprender a discutir, a refutar,
e a justificar o que se pensa é parte indispensável de qualquer educação que aspire ao título de humanista. Por isso, não basta saber expressar com clareza e precisão, embora seja primordial, tanto por escrito quanto oralmente, e submeter-se às mesmas exigências da inteligibilidade que se solicitam dos outros. Também é preciso desenvolver a faculdade de escutar o que se propõe no palco dos discursos. Livro fundamental, importantíssimo para os educadores. O Valor de Educar, de Fernando Savater, editora Planeta.